ETFs, ou Exchange Traded Funds, são instrumentos de investimento muito populares nos Estados Unidos, por seu baixo custo e baixa barreira de entrada, trazendo para qualquer investidor de varejo o benefício que devemos buscar, a diversificação. Olá, eu sou o Toro, do time da Nomad, e nesse vídeo vamos explorar os ETFs de renda fixa. Uma maneira de entender como funcionam os ETFs é compará-los a cotas de fundos que são negociados em bolsa. Os ETFs de renda fixa é um tipo específico de ETF que investe exclusivamente em títulos de dívida. Para nós brasileiros, que adoramos renda fixa, é uma opção de alocação que nos permite participar do mercado de dívidas americano com investimentos a partir de $1. Enquanto um ETF regular investe em ações ou commodities, um ETF de renda fixa, ou Bond ETFs, investe exclusivamente em títulos de dívida, os famosos bonds. Um único ETF de renda fixa pode investir em centenas ou até milhares de bonds, trazendo o benefício da diversificação para seu portfólio de renda fixa internacional. ETFs de renda fixa podem investir em qualquer tipo de bonds, mas a maioria deles escolhe uma subcategoria como foco. As subcategorias mais comuns são dívidas públicas e corporate bonds. Os bonds de dívida pública contêm somente títulos de dívida emitidos por entidades governamentais. Por exemplo, títulos de dívida do governo federal americano ou governos municipais. E ainda podem focar em prazos diferentes. Por exemplo, um ETF de dívida pública pode conter exclusivamente papéis de dívidas do curto prazo, as T-bills, ou para investidores que têm maior apetite a risco, papéis de dívidas públicas governamental de mais de 10 anos, os T-bonds. Já os corporate bonds são ETFs que focam em papéis de dívidas de empresas. Ainda podem existir corporate bonds ETFs que se especializam em papéis de dívidas de empresas de um setor específico, como tecnologia, ou de uma geografia específica, como papéis de dívidas de empresas que atuam na Europa. ETFs de renda fixa normalmente têm gestão passiva, ou seja, costumam ter taxas de administração muito mais baixas que fundos de investimentos tradicionais. E como funciona um ETF de renda fixa? Um gestor de ETF compra os papéis de renda fixa, que serão incluídas no ETF, e promovem a listagem do ETF. Através de uma corretora, o investidor pode comprar cotas do ETF diretamente na bolsa de valores. Quando você compra um ETF, você se torna sócio desse portfólio. E como qualquer sociedade, você passa a receber dividendos, juros e ganho de capital proveniente desse portfólio. Diferente de investir diretamente nos bonds, os ETFs de renda fixa não têm uma data de vencimento e conforme os papéis de dívida do portfólio vão vencendo, o gestor do ETF simplesmente reinveste o dinheiro em novos bonds, tornando a gestão do portfólio muito mais fácil. O investidor só recebe o principal investido de volta se decidir vender sua participação no ETF. Nesse caso, você vende seu ETF diretamente na bolsa de valores e pode receber mais ou menos do valor investido inicialmente, dependendo das condições do mercado no momento da venda. ETFs de renda fixa são um instrumento muito popular entre investidores americanos, principalmente por sua liquidez. Isso significa que é mais fácil comprar e vender os ETFs de renda fixa do que um papel de dívida individualmente. Comprar um papel de dívida individualmente não pode ser feito através da bolsa de valores, e o cliente precisa recorrer a um bond dealer, que tem um processo mais rígido e normalmente maiores taxas nas transações. Além disso, o investimento mínimo para comprar um papel de dívida diretamente com um bond dealer é muito maior do que comprar um ETF de renda fixa. As principais vantagens dos ETFs de renda fixa são a diversificação, a liquidez e os baixos custos de administração. Diversificação. Como ETFs de renda fixa têm em seu portfólio centenas ou milhares de bonds, o investidor não está exposto a um único ativo e normalmente isso traz muito menos volatilidade. Liquidez. Por conta dos ETFs serem negociados em bolsa de valores, é muito fácil comprar e vender sua participação no ETF em horário de mercado. A negociação funciona exatamente como funcionam as negociações de ação. Você compra e vende os ETFs a preço de mercado e sabe na hora quanto vai precisar para investir e quanto vai receber em caso de venda. Baixos custos de administração. Como a maioria dos ETFs de renda fixa tem gestão passiva, as taxas de administração são baixas, algumas vezes menores do que 0,1% ao ano. Resumindo, se você tem interesse em participar do maior mercado de renda fixa do mundo, o mercado americano, pode ser uma oportunidade de conhecer melhor os ETFs de renda fixa. Através desse instrumento, você consegue fácil acesso ao mercado de renda fixa de forma rápida e descomplicada.
Se você gostou deste conteúdo, conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre estar por dentro das novidades que a gente posta aqui. Vem com a Nômade ter uma vida financeira global. Até mais!